O Senhor é contigo, não temas, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho. Você o chamará de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por meio do profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nosso rei desceu, não se apegou, mesmo sendo Deus, se esvaziou. Um bebê nasceu como um de nós, pobre se tornou o Criador. Quem mais deixaria tudo por amor? Quem se humilharia pra sentir a minha dor? Deixaria tudo por amor. Quem se humilharia pra sentir a minha dor?
Deus, em sua sabedoria, orquestrou que o anjo falasse com José. E José, sendo temente a Deus, aceitou o encargo e recebeu Maria. Na plenitude dos tempos, a jovem família se direcionou a Belém. Quando lá chegaram, foram para a cidade de Davi, para cumprir o que o profeta havia declarado: Ó tu, Belém, Efrata, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. E em uma noite singela a estrela brilhou, e o destino da humanidade para sempre foi transformado.
Os pastores queriam adorar o santo menino, que trazia a única esperança do céu para a humanidade. Assim que os anjos partiram, os pastores disseram: "Vamos até Belém, para ver estas coisas que estão acontecendo." Apressaram-se e chegaram à cidade. Encontraram Maria, José e o bebê. O Filho de Deus, tão esperado, estava envolto em panos, deitado numa manjedoura. Eles vieram humildemente, oferecendo tudo o que eles tinham em adoração ao rei recém-nascido. Eles olharam para ele e o adoraram. Ó vinde, fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Depois de ouvirem o rei, os pastores seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de grande alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino de Jesus com a sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes gritamos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. E o que o profeta havia anunciado se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, que será estabelecido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Tu és
Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Que coisa linda. Mensagem do Senhor para o seu coração. Fale com o Senhor nesse momento. O príncipe da paz. O rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor reina. Obrigado porque nós temos o privilégio de sermos teus filhos, teu povo, Jesus. Que agora a sua palavra fale ao nosso coração, quando lermos a palavra do Senhor, assim como o Senhor já está falando, por meio das canções. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma breve reflexão. Depois de você ter ouvido sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, eu quero ler com você a primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, está lá bem no finzinho. Você pode pegar Apocalipse e voltando aí que você vai ter as cartas de João. Na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E eu te convido a ler comigo, em alto e bom som, esses 4 versos. Leamos a palavra do Senhor que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Eu quero trazer para você, mais uma vez, a boa notícia. A melhor notícia que você pode ouvir, a melhor notícia que um ser humano poderia receber. Essa notícia é que o Salvador do mundo, Ele veio. Ele veio para salvar a mim e a você. Esta é a grande e verdadeira notícia. Aquela que deve alegrar o coração daquele que ouve. Porque o mundo estava perdido. O mundo andava em trevas. E Ele, que é a luz do mundo, veio a este mundo iluminar aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele chamou. E essa boa notícia, ela pode ser vista neste texto. E eu quero chamar a sua atenção porque João foi um dos homens privilegiados da Bíblia. Eu gosto de citar 5 deles, como para mim os mais privilegiados. Adão foi aquele que o Senhor fez. Adão foi aquele que o Senhor soprou o fôlego na sua narina, que andou com o Senhor e o Senhor caminhava com ele na viração do dia. Mas depois nós temos Moisés, que o Senhor aparece para ele então numa sarça ardente. E Moisés então tem a oportunidade, o privilégio de poder ouvir a voz do Senhor todos os dias na sua caminhada e guiar o povo por meio da sua palavra. E depois nós temos Isaías. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor e ele disse: Senhor, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Estes são os 3 homens do Antigo Testamento. Para mim, um dos maiores, porque tiveram o privilégio de ter um contato mais íntimo com Deus. Mas nós entramos então no Novo Testamento. No Novo Testamento tem 2 grandes homens. Um deles é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também teve essa experiência do Senhor o chamar.
Enquanto o apóstolo Paulo perseguia, os cristãos, o próprio Jesus aparece para Paulo. E ele diz: Paulo, que no entanto ainda era Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor então muda o nome deste homem. O nome deste homem agora é Paulo. Na verdade, um sinônimo ali de Saulo. Naquele tempo, esses nomes eram similares. E agora nós passamos a chamá-lo de Paulo. Este homem também viu o Senhor. E tem este homem João. E eu queria que você observasse que João, ele é diferente dos demais, dos 12 apóstolos de Jesus. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Jesus tinha 70 homens, 70 discípulos que ele enviou também para pregar o evangelho. Mas Jesus tinha 12 homens que andavam ao seu lado. Destes 12 homens, 3 homens estavam íntimos dele: Pedro, Tiago e João. E dos 3 homens, ele tinha um, que era o discípulo amado, que era João. E sabe o que é interessante? João pôde perceber a divindade de Jesus. João vai escrever o seu evangelho. E o evangelho de João, ele está refletindo a divindade de Jesus. Jesus sendo Deus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão falando sobre o reino de Deus, sobre um Jesus que é rei, João, ele tem algo mais íntimo. Sabe, parece que quando João se deitava ali no colo de Jesus, quando João tinha aquele momento mais íntimo com Jesus, só ele, Jesus revelava para ele, dizia: eu sou Deus, eu sou Deus. E João pôde então ter a percepção de um Jesus que não era simplesmente homem, que não era simplesmente rei, mas que era o Deus Todo-Poderoso. E João, quando ele vai escrever tanto o evangelho, quanto agora nesta carta, ele vai declarar no seu primeiro verso, e ele vai dizer o que era desde o princípio. Ele está falando daquele que era desde o princípio. E quando nós olhamos o evangelho de João, nós vamos ver a declaração dele, de que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está apresentando aquele que é o próprio Deus, aquele que é o Senhor, a sua divindade, o Deus Todo-Poderoso, que estava no princípio da criação. E João, irmãos, traz uma boa nova, uma boa notícia, e ele vai dizer assim: olha, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós tivemos presente com ele, nós o sentimos, a sua presença é real. E João começa a descrever isso, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. O Deus Todo-Poderoso, ele pôde ser visto, ouvido e pôde ser tocado. E meus irmãos, ainda hoje ele pode, porque o nosso Deus está conosco. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele disse: eis que estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Tenho uma boa notícia para você: o nosso Senhor é real, o nosso Senhor não é falso, o nosso Senhor não está morto, o nosso Senhor vive, e você pode senti-lo, você pode ouvi-lo, se você quiser, você pode apalpá-lo pelos olhos da fé, porque o nosso Deus reina, o nosso Jesus é real, ele não é um mito, ele não é uma história, o nosso Jesus, ele é real. Esse é o nosso Senhor. Esta é a boa nova, esta é a mensagem do evangelho, e ele vai dizer que nós podemos ver, que nós podemos sentir, nós podemos tocar aquele que é o verbo da vida. O nosso Jesus não só é real, não só é presente, mas ele é aquele que é o criador de todas as coisas, ele é o verbo da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O verbo, este é o verbo. No princípio era o verbo,
O verbo é Jesus, ele é o verbo da vida, ele é o verbo da criação. Então, quando a palavra foi dita, haja luz, houve luz. Por meio do verbo, todos os seres foram criados. Por meio do verbo, todas as coisas foram criadas. Por isso, João vai dizer que nada foi feito sem ele no seu evangelho. Tudo foi feito por meio dele. Todas as coisas vieram à existência por meio do verbo da vida, porque ele é a vida, ele é a vida eterna, ele é o Senhor dos senhores. A mensagem é que se nós existimos, é porque o Senhor Jesus nos trouxe à existência. Ele não só pode ser visto, sentido, tocado, mas nós precisamos compreender que nós estamos aqui e toda a criação, todo o cosmos, toda a terra só existe por causa dele, por meio dele, porque ele é o verbo da vida. E agora preste atenção no verso 2. O verso 2 vai dizer que a vida se manifestou. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E mais uma vez ele declara: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Talvez você pergunte por que fazer uma cantata de Natal no dia 15 de dezembro, se o Natal é dia 25 de dezembro. Irmãos, isso para nós não importa. Não sei se vocês sabem a história, ou o que alguns procuram da história do dia 25 de dezembro, mas por volta do século VI, um monge se levanta para tentar descobrir qual foi a data precisa, qual foi o tempo, e ele começa então a pesquisar, e ele então vai lá na história do Império Romano, e ele vai descobrir que Jesus nasceu por volta do ano 750 do Império Romano, ou do estabelecimento do Império Romano. Ele fez um cálculo, e ele calculou quando Roma tomou o poder, quando que Roma se tornou a grande potência, quando que Roma se tornou o governo daquele tempo. E então eles preparam ali uma data para comemorar então esse dia. E nós sim, nós a utilizamos. E é interessante porque você vai perceber que o mundo inteiro, ou praticamente o mundo inteiro, tem ali uma data para celebrar o Natal, a vida de Jesus. Mas é interessante que o mais precioso disso é que este menino, não importa se nasceu no dia 25 de dezembro, no dia 1º de janeiro, no dia 10 de agosto, ou seja lá qual data for, este menino marcou a história. Este menino dividiu a história. E a história agora ela tem um antes e um depois. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Porque o verbo, ele se fez carne. O verbo se manifestou. E quando Jesus veio ao mundo, o mundo teve que mudar o seu calendário. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo teve que parar. A humanidade teve que se prostrar diante dele. Quando Jesus veio ao mundo, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E agora o homem tem que fazer isso. Agora toda a humanidade, agora todos os reis, todos os príncipes, todos os governos de todos os países, eles estão hoje em 2024, depois de Cristo. Não há um homem sequer que consiga fugir desta verdade. Não há um homem sequer. Ele pode dizer que é ateu, ele pode dizer que tem a religião que for, a religião que seja, ele precisa dizer que a data em que ele vive está hoje em 2024, depois de Cristo. E isso ele não pode negar. O nosso Deus vive, o nosso Deus é real, e o nosso Deus está presente neste lugar. Ele é o verbo da vida, e ele se manifestou. Mas o texto continua dizendo assim: nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. Uma segunda razão para que o 2025, ou
o 25 de dezembro, seja apenas um memorial. Jesus não pode fazer aniversário. Não tem condições de Jesus fazer aniversário. Você sabe por que Jesus não pode fazer aniversário? Porque Ele é a vida eterna. Nós estamos falando de alguém que não tem começo e não tem fim. Nós estamos falando de alguém que é eterno. E aquele que é eterno, nós damos testemunho dele. Aquele que estava com o Pai, ele agora se faz carne, mas ele continua sendo eterno. Jesus Cristo não pode ser definido com uma data. Jesus Cristo não pode ser definido com um começo, porque ele é eterno. Ele não tem começo, ele não tem princípio e ele não tem fim. Ele é o alfa, o ômega. Tudo está nele, todas as coisas estão nele. Por isso nós temos uma razão aqui para ter esta data apenas como símbolo daquilo que Ele vem realizar por nós, que é a sua morte, a sua ressurreição. Nos dar a vida por meio da sua morte, e para isso o Verbo teve que se manifestar. A vida eterna que estava com Deus, agora se faz carne, para que eu e você pudéssemos ter o nosso pecado perdoado, quando nós colocamos sobre Ele, ou quando Ele pega os nossos pecados e coloca sobre Ele, e vai até a cruz para ser crucificado por nós, por mim e por você, para pagar o preço, a dívida que era contra nós, agora estava sobre Ele. Então nós precisamos compreender, que aquele que é eterno, Ele se despiu da sua eternidade, e Ele veio para viver nesta terra, 33 anos, 33 curtos anos, e o ministério mais precioso, mais poderoso, de toda a história da humanidade. Aquele bebê, que não veio num palácio, que não veio como um rei humano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e Ele convida você a fazer parte deste reino. Ele te chama, Ele te atrai, pelo seu sangue, o sangue perdoador. E por isso, João vai dizer no verso 3, ele vai dizer assim: olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João, ele então está manifestando e ele está transmitindo esta verdade. João agora está anunciando e convocando aos cristãos, chamando os cristãos, assim como Paulo foi chamado, assim como Pedro foi chamado, assim como tantos outros foram chamados, a anunciar um evangelho que nos traz comunhão. Eu sinto muito dizer para você que ser membro de uma igreja não faz de você alguém que tem comunhão. Muitas pessoas se tornam membros de igreja. Muitas pessoas fazem pública profissão de fé das quais elas não podem cumprir. Muitas pessoas querem viver em uma comunidade evangélica porque elas têm uma falsa sensação que fazendo assim serão salvas. Mas eu preciso dizer para você que só há um Salvador. Só há um capaz de salvar o homem. É Jesus Cristo. Porque Ele é o verbo da vida. Ele é a vida eterna. E Ele é o Salvador do homem. A nossa comunhão é com Deus. E para que nós possamos ter comunhão com Deus, nós precisamos do Filho. Ninguém pode ir a Deus se não for pelo Filho. Por isso Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. João está convidando você. João está dizendo assim: olha, eu anuncio Jesus Cristo, para que você possa ter comunhão. O nosso anúncio de Jesus, do verbo que se fez carne, é para que você o conheça. E uma vez sendo conhecedor de Jesus Cristo, você possa então ser atraído por Ele. O seu coração possa ser convertido por Ele. E assim você terá comunhão conosco. E assim nós seremos uma só fé, um só batismo, um só Senhor de tudo e todos, Jesus Cristo nosso Senhor. O convite para você nessa noite é muito maior do que apenas ouvir sobre um Jesus que nasceu.
Nós, como bons brasileiros, talvez gostamos muito dessa data, porque é uma data onde nós paramos para celebrar com a família. É uma data onde você para cear com sua família. É uma data onde você troca ali presentes, e tudo isso uma deturpação do real sentido. E todo mundo, todas as pessoas, vão responder que essa data é a data do nascimento de Jesus. Mas o convite que João faz para mim e para você hoje é muito mais do que apenas saber que Jesus veio ao mundo. É muito mais do que saber que Ele é o verbo da vida. É muito mais do que saber que Ele é o primeiro e o último. Essas informações são importantes para o principal. João convida você a ter comunhão com Ele. João convida você a fazer parte da mesa com Ele. João convida você a entregar a sua vida de todo o seu coração, a crer nele, porque a salvação é para todo aquele que crê. Crer em quem? Em Jesus Cristo. Crer neste Jesus que é o verbo da vida, criador de todas as coisas. Crer neste Jesus que é eterno, mas que ainda assim se despiu da sua glória. O verbo que se fez carne e como um homem, em um tempo de 33 anos humanos, foi capaz de viver tudo aquilo que eu e você vivemos, porém sem pecado. E este Jesus pôde levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, levar para a cruz, morrer e sofrer, a ponto do Senhor dizer em Isaías que agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para que então ele pudesse ressuscitar, vencer a morte e nos dar vida e vida em abundância. Esse é o convite para você. O Senhor te convida nessa noite a mais do que conhecer a história de Jesus, ser filho dele. Mais do que saber que ele veio a este mundo, e como veio, por meio de uma estrebaria, uma virgem, com uma perseguição de Herodes, recebendo ali os presentes dos magos. Essa história é muito linda, mas o mais precioso é saber que ele veio para comprar você, para pagar o preço por você, para derramar o sangue por você, para que você então possa ter comunhão. E no verso 4, João encerra dizendo o seguinte: essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Quando nós pregamos o Evangelho, e quando as pessoas entendem o Evangelho, e elas dizem sim ao Senhor, a essa graça e esse chamado irresistível, e têm as suas vidas transformadas, sabe o que acontece no meio do povo de Deus? Plenitude de alegria. Nós precisamos ver um povo entregue à graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor o convida nessa noite. O Senhor o convida a ter comunhão com Ele, para que a alegria do povo de Deus seja completa. Você já ouviu canções aqui? Você viu que Ele é o príncipe da paz? Você ouviu uma história narrada? E essa história te dirige a este convite. Talvez você está aqui e você já seja um cristão, um crente, até mesmo professo. Mas talvez a sua história ainda seja apenas uma história. Talvez você apenas conheça a história desse Jesus, mas nunca teve o seu coração transformado por Ele. Talvez você ainda não tenha tido o privilégio e a oportunidade de ter sido arrebatado por Ele. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. A história já lhe foi contada, mas o Espírito Santo é aquele que vem para convencer você da justiça, do pecado e do juízo. E você pode então ter o seu coração arrebatado pelo Senhor. E você pode ter uma vida transformada. E você pode entender que, já que esse Deus Todo-Poderoso se fez carne,
já que este Deus Todo-Poderoso se humilhou, já que esse Deus Todo-Poderoso, que é o verbo da vida, o Criador de todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que não tem começo e não tem fim, já que Ele se submeteu, você também pode hoje se submeter à graça de servi-lo. Você pode hoje se submeter ao rompimento do pecado. Você pode hoje se submeter a abandonar o velho homem e a se tornar uma nova criatura. E você pode viver em novidade de vida, para que a nossa alegria seja completa. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Não tem mensagem melhor do que a mensagem de Cristo. E por mais que eu tente, eu não consigo ser perfeito nessa transmissão. Mas você pode, e o Espírito Santo assim faz, porque a obra é dele. E você pode colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite. E você pode dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é o verbo da vida. Eu creio que o Senhor é aquele que é eterno e por isso o Senhor veio para nos dar vida, para que possamos viver com o Senhor na eternidade, desfrutarmos das bênçãos da eternidade. De repente você está aqui hoje, você foi impactado pelo Senhor, por este Rei soberano, Príncipe da paz, pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós. E você pode hoje dizer: Senhor, eu quero, Senhor. Eu respondo sim, Senhor, a este Evangelho. Eu creio, Senhor. E você pode ter hoje a sua vida transformada. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra, ela é preciosa, maravilhosa. E nós podemos, Deus, a cada ano, ter este memorial tão precioso, que nos traz a luz, que ilumina os nossos olhos, que nos faz ver, que nos tira das trevas, que perdoa os nossos pecados, que nos lava da iniquidade, nos transporta para o reino do seu Filho amado. Por isso, Deus, venha em cada coração, seu poder, sua graça infinita, esteja, Deus, repousando sobre nós, nesta noite, sobre cada coração aqui presente, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar mais uma canção.
seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em